Olá, mais uma vez, vamos continuar nossos videozinhos introdutórios, né, de cada aula. Desculpem aí também, de vez em quando vocês devem perceber que o meu olho olha para um lugar, mas a câmera está em outro lugar, porque a imagem aparece no vídeo aqui. Quer dizer, é uma loucura aqui, eu realmente não sei mexer com essas coisas. Mas eu tô tentando ao máximo e da melhor maneira possível fazer esses vídeos e colocar um certo tipo de aperitivo, né, para você, antes de você começar as aulas do programa. Bom, vamos lá. Então, hoje a gente vê a aula de número 2, né? Na aula de número 1, então, nós vimos aquela introdução, vimos o princípio CCC, né? Para avaliar um bom sermão, né? E aí nós temos esse grande objetivo. O objetivo de fazer um bom sermão. Um sermão que não é ruim, mas um sermão que não necessariamente vai ser excelente, tendo em vista que nós contamos com a unção do Espírito Santo para fazer com que o sermão seja de fato excelente e tenha uma repercussão no coração, na alma e na vida dos ouvintes, que somente ele mesmo pode fazer. Bom, nessa aula de hoje, na aula 2, a gente agora passa a ver outros elementos que devem estar presentes no sermão. Nós vamos chamá-los aqui de quesitos imprescindíveis do sermão. Não fui eu quem criou essa nomenclatura, né? Quem criou essa nomenclatura foi o Robert Louis Dabney. Esse é um antigo livro, tá? Evangelical Eloquence. Também foi intitulado de uma teologia de pregação, ou a Theology of Preaching, alguma coisa dessa maneira. Esse livro está disponível online, gratuito, né? Lá no Google Books. Se você quiser o PDF desse livro, você pode conseguir. E uma das coisas interessantes que eu descobri é que esse livro era utilizado na Igreja Presbiteriana do Brasil há muito tempo atrás, né? Num daqueles livros do antigo e saudoso Erasmo Braga, tem um tipo de uma resolução de um sínodo atrás daqueles livros, atrás de um daqueles livros, né? Num dos apêndices, com tipo uma lista de livros para a educação teológica no Brasil. Há muito tempo atrás, acho que na década de 20, na década de 30, talvez eu esteja errado. Mas o fato é que esse livro era mencionado. Então, pastores presbiterianos, né, antigos aí da IPB, foram treinados com esse livro. E eu não sei se foi feito algum tipo de tradução desse livro. Eu nunca achei esse livro traduzido na língua portuguesa. Mas esse é um conceito, né, dos quesitos imprescindíveis da pregação. É um conceito do Dabney. Ele é quem desenvolve aqui. E você pode achar uma versão mais popular, uma versão mais light, ou talvez até mais detalhada, desses quesitos imprescindíveis nesse livrinho aqui do T. David Gordon, Why Johnny Can't Preach. Eu acho que esse livro não está traduzido, ele com certeza não tem em PDF, certamente você pode comprar em Kindle, e eu recomendo demais esse livro. Esse é um livrinho pequenininho, você está vendo? É bem fininho. Eu certamente recomendo esse livro. Abre os olhos para a gente em muitos aspectos da pregação que hoje não são levados em consideração, né? Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui então na aula. Olhando aqui para a aula, então você vai perceber que a aula de número 2 começa com a revisão, e essa vai ser uma das características que você vai ver consistentemente nas aulas, né? Você vai ver que as aulas elas sempre começam com uma breve revisão da aula passada, e aqui a gente começa então com os quesitos imprescindíveis do sermão, né? Nessa aula em específica aqui, a gente vai ver 3: a fidelidade textual, a unidade e o tom evangélico. Então são esses 3 quesitos iniciais aqui que vai ser que vão ser explicados ao longo da aula, né, que você vai ter que ler aqui. A fidelidade textual, a gente já falou um pouquinho sobre ela na aula passada. Eu acho que é o quesito mais importante e é um dos quesitos que literalmente caracterizam um bom sermão, um sermão expositivo, e eu diria um sermão fiel, né? É muito comum a gente ter aí pastores abrindo a Bíblia e falando aquilo que querem,
utilizando simplesmente o texto como um pretexto para falar, né? Talvez você já tenha até ouvido esse tipo de colocação, né? Para alguns pastores, o texto é pretexto para dizer aquilo que ele quer falar. Então, a fidelidade textual é, de fato, então, essa característica. O que é que ela significa? Significa que o pastor, o pregador, se limitará àquilo que o texto ensina, aquilo que o texto está comunicando. O seu objetivo é focar no texto, explicar o texto vai controlar o seu sermão, vai controlar suas aplicações, o texto delimita tudo. E o motivo disso é muito simples, né? O apóstolo Paulo nos diz que a palavra de Deus é o poder de Deus. Então, nós pregadores, nós temos o poder de Deus em nossas mãos. Quando nós abrimos a Escritura Sagrada e quando nós deixamos de fato a Escritura Sagrada fazer o seu trabalho. Eu lembro de ler em algum lugar e uma vez perguntaram para o Spurgeon, né? Uma senhorinha aí, bem indignada, chegou para o Spurgeon e disse assim: Spurgeon, eu vi gente metendo pau aí na Bíblia e eu fiquei tão indignado, eu queria defender a Bíblia. Como é que eu posso defender a Bíblia? E aí o Spurgeon respondeu para ela: defender a Bíblia, minha senhora? Como é que se defende a Bíblia? Como é que se defende um leão? Me diga aí, como é que se defende um leão? Você abre a jaula e deixa o leão se defender. Né? Você abre a jaula e deixa o leão solto para que ele mesmo se defenda. E é exatamente isso que o pregador precisa entender. A centralidade no texto, ou a fidelidade textual, é a gente se abraçar literalmente a ideia de que o texto da Escritura é o poder de Deus para todo aquele que ouve, para todo aquele que crê, né? É o poder de Deus. E vem aqui, como reconhecer se um sermão possui fidelidade textual? Bem simples, né? Basta analisar se o sermão de fato é fiel à Escritura. Você consegue entender o texto bíblico melhor depois que ouvir o sermão? Aquilo que o pregador falou flui naturalmente do texto? Então, o seu sermão, agora, a partir do momento que você se prepara para formular o seu sermão, você precisa focar na fidelidade textual. A segunda característica é a unidade, né? O segundo quesito fundamental é a unidade. Então, algumas vezes você não consegue entender qual é a relação de um ponto do sermão com outro ponto. Né? É como se não houvesse um fluxo natural, um fluxo normal, lógico das ideias. A unidade no sermão, ela evita isso. Quando um sermão tem unidade, todas as partes elas estão naturalmente conectadas. E observe que isso é uma característica natural de qualquer texto. Né? O texto, quando ele é formulado de uma maneira cognitiva, de uma maneira lógica, ele tem um fluxo. E uma coisa segue a outra. Né? Um assunto segue o outro, um fato segue o outro. Então existe uma unidade em todas as partes. A ideia é, então, que o nosso sermão reflita essa unidade, a maneira que ele é explicado, a maneira que ele é entregue. Né? Debney coloca aqui, né? Unidade requer duas coisas. O orador precisa, primeiro, ter um assunto principal e ele precisa, em segundo lugar, ter uma impressão definitiva a ser marcada no ouvinte. A unidade, então, ela vai ser encontrada, mais adiante a gente vai perceber isso, quando você tem uma proposição principal e pontos ligando aquela proposição principal. Então, a grande tarefa do pregador, na verdade, é isso que nós vamos chamar mais adiante de a pergunta de $1 milhão. O que o pregador ensinou é o que o texto está ensinando? Né? O ponto central, o assunto central do texto, que dá unidade, dá coesão a tudo que está sendo falado, ele de fato representa aquilo que está escrito no texto sagrado? Então, essa vai ser uma das marcas principais, né? Um grande teste, né? Um fácil teste, é você perguntar para as pessoas o que é que elas aprenderam. Né? Veja, o objetivo do sermão é entregar uma mensagem única e central, que nós chamamos de proposição principal. Quando você faz isso com efetividade, com sucesso, todo mundo que escutou o seu sermão vai saber dizer, vai saber replicar, obviamente com palavras diferentes, mas a substância será a mesma no que diz respeito a o que é que o pregador quis dizer, o que é que o pregador nos ensinou hoje. Né?
O terceiro ponto aqui que a gente fala é o tom evangélico. Né, o tom evangélico, ele não deve ser, ele não deve ser confundido com cristocentricidade. Né? Cristocentricidade é quando você prega Cristo no texto, é quando você ensina como Cristo está presente no texto. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas o tom evangélico é a presença de duas coisas fundamentais em todo e qualquer sermão. A presença do evangelho. Né? Por isso o nome, tom evangélico. Né? Mas como assim, né? Como assim o evangelho estará presente? O que é o evangelho? Né? O evangelho é o chamado ao arrependimento e a confiança de que Cristo pode resolver o problema da perdição, resolver o problema do pecado em nossa vida. Isso é o tom evangélico. Então, esse é um aspecto imprescindível do sermão. Você já percebeu que existe... Nós estamos vivendo, e isso eu tenho vivido já há muitos anos, que é um declínio, um decréscimo no convite de não crentes para vir à igreja, para ouvir a palavra de Deus, para serem chamados ao arrependimento. Porque não há chamado ao arrependimento. Não há ponto de pecado. E muitas vezes não há nem o tom profético, que é outro aspecto do bom sermão que a gente vai ver mais na frente. Não há um tom profético, não há um tom de autoridade, há uma conversa de amigos, né? Que a gente pode chamar de buddy talk. Né? Senta aqui, pega aí uma xícara de café, vamos bater um papo, eu vou te dar algumas sugestões para a sua vida, né? Como base na Bíblia. Se você achar que é bom, se você achar que isso vai lhe trazer algum tipo de benefício, faça. Se você não achar, não faça. Então, o tom profético está automaticamente ou intrinsecamente ligado com o tom evangélico. Por quê? Porque no tom evangélico você declara o pecado do pecador e o chama ao arrependimento, apontando para Cristo como a solução para aquele pecado. Né? Então, observe que o tom evangélico é o diferencial do moralismo, do sermão rabínico ou do sermão terapêutico. Né? As pessoas vão para a igreja muitas vezes para se sentir bem. Nosso objetivo não é fazer com que as pessoas se sintam bem. Nosso objetivo é fazer com que as pessoas entendam a palavra de Deus e sejam transformadas pelo Espírito Santo de Deus, à medida que elas escutem a sua palavra. Esse é o nosso objetivo. Né? Então, o sermão cristocêntrico, ou o tom evangélico, ele foca na pessoa, na obra de Cristo, no pecado do pecador, em como Cristo transforma, muda aquele pecado, né? Transforma aquele coração. Tá certo? Então, assim, numa casca de nós, esse é o assunto da aula de número 2. Quando você terminar, então, de fazer a sua leitura da aula de número 2, automaticamente passe lá para os exercícios. Eu acho que nos exercícios, alguns deles, o que você vai perceber mais adiante, aqui nos exercícios, muitos deles terão links, né, para você consultar. Eu não sei se é o caso do exercício número 2. Vamos abrir aqui para a gente dar uma olhada. Então, no caso do exercício de número 2, então você tem algumas perguntas aqui e né, para você responder. E você tem aí a sugestão de você ler o capítulo 2 do Bryan Chapell. Tá bom? Um forte abraço, Deus os abençoe. Que essa lição enriqueça você e já comece a preparar o seu coração e a sua mente para aquilo que será requerido de você, né, nesse curso e também à medida que você serve o reino de Deus, ocupando o púlpito do Senhor Jesus Cristo. Né? Que Deus abençoe.